O grande destaque desta terça-feira ficou por conta da apresentação do BYD King aqui no mercado brasileiro. O produto então torna-se o primeiro sedã híbrido plug-in da marca chinesa aqui em nosso país. O BYD King é um sedã médio propriamente dito, e ele terá como alvo aqui no Brasil as configurações eletrificadas do Toyota Corolla. Então eu preparei aqui um resumo para dividir com vocês com os principais detalhes então do BYD King e preparei também em paralelo uma breve análise comparativa então da novidade da BYD em relação ao Toyota Corolla híbrido Flex, né? Portanto, aí como eu já disse, o rival direto da novidade da marca chinesa aqui em nosso mercado. Então, vamos à apresentação. Então é isso, amigos. Vamos começar aqui com os primeiros dados técnicos e também de custo-benefício aqui do BYD King. Então, falando um pouquinho das duas versões do modelo aqui no país. Então, ele estreia partindo de R$ 175.800 no catálogo GL, que traz então uma bateria de menor capacidade. Já a configuração topo de linha será a GS, com preço sugerido então de R$ 187.800. Vale lembrar que até amanhã, portanto aí 19 de junho, a BYD concede um bônus de R$ 6.000 para os dois catálogos, o que reduz então o preço do BYD King GL para R$ 169.800, de fato uma cifra aí bem competitiva. Já no caso da versão GS, o preço é reduzido, portanto, aí para R$ 181.800. Falando um pouquinho então aqui do conjunto propulsor, a gente nota as principais diferenças aí entre os dois catálogos. Então, de qualquer forma, o motor térmico é o mesmo para os dois catálogos, então aí baseado no motor 1.5 a gasolina, que oferece até 110 cavalos e 13,7 kgfm de forma isolada. Já no caso aqui da configuração GL, que conta então aqui com uma bateria de 8,3 kWh, ela é equipada com motor elétrico de 179 cavalos e 32,2 kgfm, que resulta em uma potência combinada de 209 cavalos, e com essa mecânica, o BYD King GL é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7 segundos e 9, de fato um tempo aí bem competitivo, um excelente dado de performance, Já na opção GS, então que segue como base o motor 1.5 a gasolina, ele recebe então aí um motor elétrico de 197 cavalos e 33,1 kgfm, por conta aqui da presença da bateria de maior capacidade, com 18,3 kWh. Então o BYD King GS ele alcança aqui uma potência combinada de 235 cavalos e um 0 a 100 de 7 segundos e 3, também um número aqui muito bom. E de acordo com as primeiras informações da BYD, no caso aqui da versão GS, o King terá uma autonomia para 80 km em modo puramente elétrico, já de acordo aqui com o padrão brasileiro. Então, de fato, uma autonomia também bem interessante, que supre aí boa parte das necessidades de uso diário aí, dos consumidores e dos motoristas no Brasil. Então, apenas para detalhar então as duas versões, então no caso do catálogo GL, que parte aí da faixa de R$ 175 mil, o King chega aqui ao país então com 6 airbags, os controles de tração e estabilidade, os faróis em LED com acendimento automático, banco do motorista com ajustes elétricos, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, freio de estacionamento com mecanismo elétrico de acionamento, além de chave presencial, central multimídia com tela de 12,8 polegadas, central multimídia que tem então aquele display rotativo, que é característico aí da BYD. Além disso, o King GL conta então com câmeras 360 graus, ar-condicionado e tem aí o novo prazo de garantia da marca, que é de 6 anos para o veículo completo. No caso, a bateria aí de forma isolada é coberta por 8 anos. Já na configuração GS, que então gravita aí nos R$ 187 mil, ela conta com todos os itens de série do King GL e adiciona então o ajuste elétrico também para o banco do passageiro dianteiro, além da função bidirecional de energia, portanto sistema que Vehicle to Load, que por meio de um adaptador você consegue então utilizar a energia armazenada na bateria do carro para suprir então a demanda de algum equipamento elétrico. O King, então, GS conta também com um sistema de som com 8 alto-falantes, aqui mais sofisticado, iluminação ambiente, e o ar-condicionado automático digital passa a ter 2 zonas.
Então, vamos falar aqui, né, da segunda parte aqui, né, dessa nossa análise, que é então confrontar, né, os dados iniciais do BYD King em relação ao Toyota Corolla aqui eletrificado. Então vamos falar um pouquinho das dimensões, né, dos dois modelos. Então, no caso, como é comum aí os carros chineses mais recentes, né, o King também vai um pouquinho além nas dimensões e alcança aqui 4,78 metros de comprimento, 1,83 de largura, 1,49 de altura e 2,71 de entre-eixos. Portanto, ele é aí 15 centímetros maior do que o Toyota Corolla, que registra 4,63 metros e tem também um acréscimo de 5 centímetros na largura, uma vez que o Corolla registra aqui 1,78 então de largura. A altura aqui do Corolla é de 1,45 m e o entre-eixos aqui do Toyota é de 2,70 m, portanto aí praticamente um empate técnico, né, nesse atributo. Mas o Toyota dá o troco aí, né, na questão do porta-malas, podendo transportar aí 470 litros de bagagem contra 450 litros aqui do BYD King. Mas de todo modo nós observamos aqui modelos bem equivalentes, então aqui também em tamanho. Falando agora da questão técnica, né, um atributo importante aqui, né, para quem está cogitando a compra de um carro eletrificado. Então eu adaptei aquela tabela que a gente conferiu anteriormente, confrontando as duas versões do BYD King, mas adicionando então aqui o Toyota Corolla na versão Altis Hybrid. Eu escolhi essa versão do Corolla porque ela gravita na faixa de R$190 mil, portanto é a mais próxima aqui, né, do BYD King na opção GS. Né? De fato, como a gente não conta com um Corolla eletrificado mais acessível, então eu usei como base aqui essa comparação porque é a mais próxima entre os dois modelos. Então, no caso do Corolla, ele conta aqui com motor 1.8 flex, né, que de forma isolada entrega 101 cavalos e 14,5 kgfm de torque. Então, pelo menos a gente tem a vantagem aqui de que o propulsor térmico do Corolla ele é bicombustível, né, enquanto o King aceita apenas gasolina. Já a soma, então, né, dos dois motores elétricos MG1 e MG2 aqui do Corolla híbrido, né, ele alcança, então, aí, né, esses dois motores, eles entregam 72 cavalos e 16,6 kgfm de torque, o que resulta em uma potência combinada entre o motor 1.8 flex e os outros dois motores elétricos de 122 cavalos. Então vocês notam, né, que a gente tem uma diferença significativa aqui de potência e de fato o desempenho não é o forte, né, do Corolla Altis Hybrid, né, uma vez que ele acelera de 0 a 100 na faixa aí de 14 segundos, que é um tempo então de fato bem inferior em relação aos 7 segundos e 3 aqui do BYD King. Infelizmente a Toyota não divulga os dados oficiais de desempenho, né, do Corolla híbrido, porém a gente já sabe por outros testes, né, da imprensa especializada qual é o valor aí aproximado para essa aceleração. No caso aqui da bateria, né, por se tratar de um híbrido convencional, o Corolla conta aqui com um componente de 1,3 kWh, né, uma vez que ele não permite a recarga externa, ele é um híbrido auto-recarregável, então, portanto, ele tem uma bateria aqui de menor capacidade, né? Mas a gente nota aqui pela tabela, né, pelos números, uma discrepância aqui nos dados técnicos bem significativa, né? Falando um pouquinho agora de custo-benefício, então vocês notam aqui o preço, né, dos dois modelos. Então, como a gente não tem um Corolla híbrido mais barato do que essa faixa aqui de 190 mil, então, de fato, o seu rival direto, né, já é a configuração topo de linha do BYD King. Eu apenas apresento aqui novamente, né, um resumo dos itens de série aqui que você já conferiu, né, quando a gente fala aqui do BYD King topo de linha. Então eu acrescento aqui, né, os diferenciais do Toyota Corolla na configuração Altis Hybrid, que custa então R$ 190.120. O Corolla que tem também a configuração Altis Premium Hybrid, aí transitando nos R$ 200 mil, com um nível de equipamentos aí ligeiramente superior. Mas, de todo modo, né, o Corolla híbrido mais acessível, ele já sai de fábrica, então com a suspensão traseira do tipo multibraço. No caso do BYD King, a gente tem uma suspensão traseira por eixo de torção.
O Corolla também conta com 7 airbags, né, contra 6 airbags no caso do BYD King. E aí um ponto importante aqui do Corolla é que ele conta então com alguns assistentes de condução, como aqui o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, o farol alto automático, o assistente permanência em faixa. E aí observamos também como itens de série, né, chave presencial, central multimídia com tela de 9 polegadas, ar-condicionado automático digital, com apenas uma zona, né, no caso aqui da versão Altis, painel de instrumentos com tela digital de 12,3 polegadas, acabamento interno de couro e as rodas de liga leve aro 17 polegadas. Então é isso, amigos, como foi possível constatar até aqui, o grande apelo, o trunfo, então, do BYD King dentro do segmento de sedãs médios será o conjunto mecânico híbrido plug-in. Por permitir, então, a recarga externa da bateria aí do sistema propulsor, é fato que o BYD King traz, então, um conjunto mecânico ali que oferece números superiores, né, de potência, torque e também, obviamente, né, o alcance, então, aí em modo 100% elétrico, que no caso aí gravita em 80 km, quando a gente fala do catálogo topo de linha do King aqui no mercado brasileiro. Porém, vale a pena destacar, né, que o Corolla ele se destaca em outros atributos quando a gente analisa o produto por completo. Vale salientar que enquanto o BYD King ele conta então aí com a suspensão traseira no tipo eixo de torção, no Toyota Corolla a gente observa então a suspensão independente nas 4 rodas com layout multibraço traseiro. Então um diferencial relevante no caso do Toyota para otimizar o conforto e também melhorar as respostas ao volante. É importante também mencionar que no caso do Toyota Corolla, a gente encontra então ali alguns assistentes de condução que estão ausentes, né, no BYD King. O modelo aí, né, da marca chinesa, infelizmente, não traz nenhum assistente de condução mais sofisticado, né, mesmo na sua versão mais completa. Então é um ponto importante quando a gente fala dessa segmentação de mercado que o BYD King ele fica devendo, né, por assim dizer. Eu acho que também vale muito a pena você ponderar o tipo de uso que você faz do veículo, né? Se você roda majoritariamente na cidade, aí sim o fato de você estar no comando, né, de um híbrido plug-in, isso fará diferença, uma vez que você consegue cumprir então boa parte dos afazeres diários apenas, né, com alcance em modo elétrico. Já se você circula com frequência por rodovias, né, precisa encarar algumas estradas aí nos seus deslocamentos diários, aí um modelo como o Toyota Corolla, né, um híbrido convencional, ele pode ser mais interessante, uma vez que no uso rodoviário você acaba não sendo tão beneficiado assim pelas vantagens de um híbrido plug-in, né? Muito pelo contrário, nesse cenário aí de uso, o híbrido convencional tende a ser mais vantajoso. Mas de todo modo, né, apesar das credenciais técnicas ali de destaque no caso do BYD King, né, o Toyota Corolla ainda se mantém muito vivo nessa disputa, em especial por conta da sua boa concepção ali também quando a gente analisa o produto como um todo, né? Então o modelo ainda tem alguns diferenciais técnicos e também uma lista de equipamentos mais completa, né, em relação ao BYD King. Então certamente o novo sedã médio aí da marca chinesa ainda não terá uma vida tão fácil assim, ele não se mostrou tão superior assim em relação ao Toyota Corolla. Mas eu peço que você deixe a sua opinião, qual seria a sua escolha entre esses dois modelos, considerando essa análise preliminar aí dos dois produtos. Eu gostaria de acrescentar que até o fim desta semana, então, eu vou realizar uma avaliação, primeiro contato ali ao volante com o BYD King e assim que possível eu volto a reportar então essa experiência aqui para vocês. Então a gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!